Olá, seja muito bem-vindo a mais um ABcast da Associação Brasileira de Epilepsia. Esse ABcast é promovido pela ABE e o tema que nós temos hoje a ser tratado é como conseguir o VNS. Eu sou a Adriana, sou a apresentadora deste programa, sou embaixadora da epilepsia em Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos uma convidada muito especial, muito preparada para esse tema, que é a doutora Amanda Smith. Ela é advogada, ela é bacharel pela Universidade de São Paulo e também mestre pela mesma universidade. A doutora Amanda é uma grande parceira da ABE e está aqui para falar um pouco sobre esse tema, essas questões cíveis. A doutora Amanda também atua na questão civil, dos direitos da saúde e previdência também. Doutora Amanda, muito boa tarde, como vai? Olá, Adriana, boa tarde. Tudo ótimo por aqui. É um grande prazer estar com vocês em mais um episódio da ABcast, que é uma iniciativa muito importante para levar mais informação para as pessoas com epilepsia, mais conscientização e, no caso de hoje, para explicar quais são os direitos da pessoa com epilepsia quando a gente está falando sobre direito à saúde. E o VNS, que é o estimulador do nervo vago, que é algo muito importante de se falar, porque é relativamente recente também, né? Então, eu agradeço a BEP convidado e agradeço a Adriana por estar aqui conversando comigo hoje, por ter preparado algumas perguntas para vocês. A doutora Amanda é muito querida, uma pessoa maravilhosa. Para a gente iniciar o nosso podcast, doutora Amanda, eu vou só falar o que é a terapia VNS, e aí eu vou seguir as questões mesmo do podcast para você. Bem, o VNS é o neuroestimulador do nervo vago, e essa terapia é aquele implante que parece um marca-passo colocado por trás da clavícula do paciente, numa cirurgia muito simples. Esse marca-passo, que a gente chama de gerador, ele transmite ondas por meio de uma pequena sonda que se liga até o nervo vago. E esses estímulos, que não são choques, que não machucam a pessoa, esses estímulos provocados pelo gerador, eles têm uma tendência, a possibilidade de auxiliar no controle das convulsões. Então, quando falamos de VNS, falamos de um tratamento, uma terapia. Não é a cura, cada caso tem a sua indicação, isso precisa ser muito claro, não é o paciente que escolhe o que fazer, é o médico, é ele quem indica para juntos pensarem na possibilidade dessa terapia, desse tratamento. O VNS era para ter sido liberado já no Sistema Único de Saúde há algum tempo. Então, é por isso que a gente está tratando dessa questão no âmbito civil. Por isso que a gente tem uma advogada aqui hoje para dizer para nós como a gente consegue o VNS se a gente está no SUS ou no convênio e não foi permitida essa terapia. De repente, tivemos toda a indicação médica, toda de acordo, e ela foi negada. Ou, no caso do SUS, que não está acessível. Como é que a gente consegue? Tem acesso à terapia VNS, que tende a reduzir as convulsões para quem tem epilepsia de difícil controle. Perfeito, Adriana, isso mesmo. O primeiro passo vai ser a indicação médica. Então, o VNS é uma terapia que costuma ser indicada para as pessoas que têm epilepsia de difícil controle, ou seja, que ela é resistente aos medicamentos e para as quais também não há indicação de cirurgia resetiva. É uma cirurgia também chamada de curativa, e em alguns casos isso não é uma possibilidade, e aí o VNS vem como uma alternativa terapêutica muito importante e que os médicos consideram individualmente em cada caso quem seria beneficiado potencialmente com essa cirurgia. Como a Adriana explicou, é uma cirurgia relativamente simples de se realizar, mas não tão simples de conseguir. Então, eu vou começar explicando como que funciona no SUS e aí depois a gente entra no assunto dos planos de saúde, pode ser? Com certeza, doutora. Bom, Adriana, como você explicou, o VNS é algo que cirurgicamente é relativamente simples, mas às vezes não é tão simples de se conseguir. Então, eu vou começar explicando um pouco sobre como funciona no SUS e depois a gente fala sobre os planos de saúde. Então, vamos lá. Para ter acesso ao VNS via SUS,
São basicamente 4 passos, tá, pessoal? O primeiro passo, ser paciente da rede pública de saúde e passar por uma consulta médica, de preferência em uma UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, ou um posto de saúde, ou em outro centro de saúde do SUS, no qual aquela pessoa com epilepsia já esteja sendo atendida. Daí vem o segundo passo, que é o encaminhamento ao médico especialista, para que então sejam realizados exames e uma nova consulta médica para poder avaliar quais foram os resultados dos exames e se tem ou não a indicação para uso do VNS. Esse seria o terceiro passo. E aí, em seguida, vem o pedido médico, de fato, para cirurgia, para que seja colocado o VNS e o encaminhamento do paciente, da pessoa com epilepsia, a um dos centros de saúde do SUS que estão aptos a realizar esse procedimento, ou também a um hospital conveniado ao SUS. Por que que é muito importante ressaltar isso também dos hospitais conveniados ao SUS? Porque existem alguns centros de referência de alta complexidade em neurologia do SUS que estão aptos, que estão prontos para realizar esse tipo de procedimento. Então, a pessoa vai seguir aqueles passos, passar por consulta médica, ir para o especialista, fazer os exames, ver se tem indicação médica, e aí, com o pedido médico em mãos, ela pode ser atendida em um desses centros de referência de alta complexidade. Doutora Amanda, o que é que a gente pode fazer caso não esteja no nosso município liberado um centro para a realização do VNS? Bom, antes de mais nada, é importante tentar entrar em contato direto com a Secretaria de Saúde. E isso pode ser feito de uma forma bastante simples, com uma solicitação ou um pedido por escrito no seu próprio nome, se você for o paciente, ou então em nome do paciente, aí representado pela mãe ou pelo representante legal, quando aquela pessoa não tiver capacidade legalmente para fazer esse pedido em nome próprio, né? E o que que você vai escrever nessa solicitação? Então, você tem que deixar claro algumas coisas para a Secretaria de Saúde entender o que você precisa, o que você está pedindo e poder te responder de acordo. Então, quem é o paciente, a pessoa que precisa daquele tratamento de saúde, no caso do VNS? Então, os dados pessoais completos, nome completo, endereço, os números dos documentos do cartão SUS. Então, todos esses dados pessoais de quem é aquela pessoa que está fazendo o pedido. Em seguida, falar qual que é o seu diagnóstico e o tratamento prescrito. Então, falar, eu tenho epilepsia de difícil controle, conforme o laudo médico tal, e foi prescrito o uso do VNS conforme o pedido do dia tal. E falar, olha, eu não estou realmente explicar o que aconteceu, falar, não estou conseguindo agendar por conta disso, disso, disso. E pedir para que seja tomada uma providência. Isso pode ser feito direto na Secretaria de Saúde, pelo site da Secretaria de Saúde, ou também pelo site da Ouvidoria do SUS. Mas o importante é tentar se comunicar diretamente com os responsáveis para fazer o que a gente chama de uma tentativa extrajudicial de resolver aquele problema. Porque muitas vezes, só da pessoa fazer isso, entrar em contato, fazer um pedido por escrito, o SUS já pode indicar que, olha, no seu município não existe um centro de referência que realiza esse procedimento, mas no município vizinho existe, e você tem direito também ao auxílio para tratamento fora do domicílio ou não, enfim, isso depende muito de cada caso, mas muitas vezes essa solicitação é respondida já com as orientações para que a pessoa consiga ter acesso ao VNS, independentemente de ser no próprio município ou em um município vizinho, ou às vezes até em outro estado também acontece. Doutora Amanda, e se eu não receber uma resposta em relação à questão do VNS, do meu município ou dessa solicitação, como fazer? É interessante também colocar nessa solicitação um prazo máximo para que o SUS dê uma resposta, e aí vai variar conforme a urgência de cada caso, de cada pessoa. Mas se não houver nenhuma resposta a esse pedido, a essa tentativa de resolver o problema extrajudicialmente, então a orientação é para que a pessoa procure um advogado ou um defensor público, porque muito provavelmente vai ser necessário judicializar, ou seja, entrar com uma ação judicial, para que então o SUS garanta que aquela pessoa vai ter acesso ao que precisa. Então, eu junto os documentos que eu tenho, pedido médico, os exames, inclusive se eu tiver a possibilidade de imprimir essas informações, essa demora, essa solicitação feita ao SUS, é bem importante, né? Para que eu leve até o defensor público ou ao meu advogado, para que a gente consiga entrar corretamente com uma ação, não é isso?
Exato, quanto mais documentos, melhor. Às vezes as pessoas ficam com um pouco de receio de, mas esse eu não sei se vai ser útil, não sei se já é antigo ou não. Quanto mais documentos, melhor, para provar há quanto tempo aquela pessoa vem realizando outros tratamentos, há quanto tempo foi prescrito, o que que já tentou ser feito ou não. Então, grande parte disso vai estar já no laudo médico, mas também vai ser importante ter uma cópia dessa solicitação para provar que foi feita essa tentativa de resolver o problema administrativamente ou extrajudicialmente, que é a mesma coisa. Perfeito, doutora. Agora, em relação aos planos de saúde, fiz uma solicitação, levei meus documentos a pedido médico, claro, levei exames e, de repente, o plano de saúde, ele deu uma negativa em relação à solicitação do VNS. Se ele está coberto pela Agência Nacional de Saúde, eu não deveria receber o tratamento? Bom, aí tem algumas questões que precisam ser analisadas caso a caso, que é, em primeiro lugar, o contrato do plano de saúde de cada pessoa, e isso é muito importante porque, a princípio, se o contrato do plano de saúde prevê que determinada doença tem cobertura, então se tem cobertura para epilepsia, por exemplo, então, em tese, a princípio, o plano é obrigado a cumprir os tratamentos que o médico prescrever para aquela doença, na qual há cobertura conforme o contrato. Então, ver o contrato é algo bastante importante, mas o contrato não é absoluto. E muitas vezes é exatamente isso que se discute nas ações judiciais. O contrato diz isso, mas a lei diz aquilo, e aí o juiz vai decidir o que deve acontecer na prática para cada caso. Então, muitas vezes, tem indicação médica para realizar o procedimento cirúrgico, para colocar o VNS, mas o plano nega a cobertura, e aí pode ser por diferentes argumentos. Muitas vezes, argumentando que aquela pessoa, que aquele paciente, no caso, não se enquadra nas diretrizes de utilização do VNS, ou então alegando que o VNS, o estimulador do nervo vago, não estaria no rol, ou seja, na lista de coberturas obrigatórias da ANS. Então, é importante ver o contrato e ver o que o plano está falando nessa negativa, porque pode ser que essa negativa esteja correta e, de fato, não teria cobertura, mas pode ser que, na verdade, aquela negativa, quando você vai bater com a lei ou com as resoluções da ANS, seja algo que não se sustenta, e aí é algo que pode, sim, ser discutido judicialmente, e a pessoa consegue obrigar o plano, na ação judicial, a cobrir aquele procedimento. E aí pode ser uma cobertura integral ou não, dependendo se foi um plano contratado com coparticipação ou não. Isso tudo varia conforme cada caso e conforme o contrato. Por isso, o primeiro passo, quando a gente fala em plano de saúde, é ler o contrato com calma. Eu ia justamente tocar nessa questão. E se o plano for contratado como coparticipativo, como é que fica a solicitação para o VNS, para a cirurgia da colocação? Para quem está assistindo e não sabe o que é essa coparticipação no plano de saúde, é simplesmente um valor que precisa ser pago pelo beneficiário, ou seja, pela pessoa que contratou o plano, sempre que aquela pessoa for utilizar algum serviço do plano, como uma consulta, um exame ou um procedimento cirúrgico, como colocar um VNS. Então, é isso que significa a coparticipação. E existem algumas regras, é claro, da ANS que determinam o que pode ser feito ou não pelos planos de saúde nesse tipo de contrato. Então, por exemplo, é proibido que a pessoa seja obrigada a pagar 100% do valor do procedimento. Então, se alguém estiver passando por essa situação, é algo que tem que ser comunicado por escrito ao plano ou até diretamente à ANS. E daí para frente, se não for solucionado, é algo que pode ser solucionado judicialmente. Não existe um percentual máximo ou mínimo, mais uma vez, é algo que depende do contrato de cada pessoa, do contrato de cada plano contratado. Doutora Amanda, em parceria com a ABE, Associação Brasileira de Epilepsia, foi realizado um e-book falando sobre os direitos da pessoa com epilepsia, acesso ao VNS. Queria que a senhora fizesse uma breve explanação sobre esse material para que a gente encerre o nosso podcast.
Eu vou fazer uma explicação, então, Adriana, que é uma explicação e um convite também para quem está nos ouvindo conhecer esse material, que justamente é um material feito em parceria, entre o meu escritório e a ABE, e ficou uma coisa muito bacana. Nós já fizemos 2 e-books juntos. O primeiro fala de uma forma mais geral sobre quais são os direitos da pessoa com epilepsia quando a gente fala sobre direito à saúde. E o segundo e-book é mais específico, e como a Adriana falou, ele é especialmente sobre acesso ao estimulador do nervo vago, VNS. Então, tudo que eu falei aqui está nesse e-book. Lá tem explicações sobre acesso ao VNS pelo SUS, via plano de saúde, o que é o VNS. Então, muitas das dúvidas que talvez você que está ouvindo agora, gente, tenha, estão respondidas lá. Eu também vou falar para vocês, vou pedir para alguém deixar aqui nos comentários ou aqui embaixo na live qual que é o link, onde vocês conseguem fazer o download desse book, e convido também vocês a compartilharem com outras pessoas, porque compartilhar informação e compartilhar conhecimento é fundamental para que todo mundo tenha um melhor acesso à justiça e um melhor acesso à saúde. Então, fica aqui o convite para vocês conhecerem esses materiais que foram feitos com muito carinho aqui em parceria com a ABE. Para acessar, para fazer o download gratuito, é só colocar no endereço no seu navegador saude.smithmartinsadv.com.br/ebooks, e é um e-books. Tá bom? Mas eu vou pedir para deixarem escrito aqui no comentário para ficar mais fácil para vocês encontrarem. Mas é isso que eu tinha para falar e para fazer esse convite. Então, muito obrigada, Adriana. É um prazer conversar com você e poder explicar um pouquinho de como que funciona o VNS aqui no Brasil. Doutora Amanda, muito obrigada. A senhora fez o encerramento perfeito, colocou as informações necessárias aqui para quem estiver ouvindo o nosso ABcast. Não deixem de compartilhar as informações, como a doutora sugeriu. Se orientem pelas redes sociais da ABE, tanto no Facebook, no Instagram, porque as informações principais são colocadas ali para que vocês tenham acesso. Nós agradecemos a presença de todos e até o nosso próximo ABcast. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.